Fala galera, beleza? Bora começar então a correção do capítulo 7, né? Lá de Química 2, que vai falar sobre propriedades coligativas, tá? Vocês viram que o vídeo ele foi bastante longo, tá galera? Me desculpe por ele ser tão longo, mas é uma matéria de extrema importância para as seguintes, tá bom? Então, vamos continuar. Número 1, tá? Comparando duas panelas simultaneamente sobre dois queimadores iguais de um mesmo fogão, observa-se que a pressão dos gases sobre a água fervente na água da panela de pressão fechada é maior que aquela água fervente de uma panela aberta. Nessa situação, e se elas contêm exatamente a mesma quantidade de água e todos os ingredientes, podemos afirmar que, comparando com o que ocorre na panela aberta, o tempo de cozimento da panela de pressão fechada será, tá? Bom, ela será menor, pois a temperatura de ebulição será menor. Completamente errado, né, galera? O tempo, né, de cozimento vai ser menor, obviamente, pois a temperatura de ebulição, na verdade, ela será muito maior, tá bom? Então, comparando com o que ocorre na panela aberta, né, o tempo de cozimento da panela de pressão com certeza vai ser menor, porque a temperatura de ebulição ali dentro será muito maior. Enquanto na panela aberta vai aquecer a 100 graus Celsius, né, a temperatura de ebulição a 100 graus Celsius, supostamente da água, né, na panela de pressão vai ser muito maior, porque existe ali então, no momento em que a água e o alimento são colocados no interior da panela de pressão e ela está fechada, uma quantidade enorme de ar, né, de pressão atmosférica naquele ambiente fica aprisionada. Tá? Quando a panela é aquecida, a evaporação da água no seu interior aumenta e a pressão dos seus vapores se soma à pressão do ar já existente, resultando assim em uma pressão total maior que a do ambiente. Com isso, a temperatura de ebulição da água aumenta e os alimentos, né, são cozidos, obviamente, muito mais rápidos. Tá? Número 2. Analise com atenção o gráfico a seguir. Então, ele botou aqui a pressão máxima de vapor e a temperatura. Então, à medida que a temperatura aumenta, a pressão de vapor também aumenta, tá? É correto concluir que, tá, a pressão de vapor é diretamente proporcional à temperatura, tá? Então, vamos lá. À medida em que a pressão de vapor aumenta a temperatura, como é que eu posso dizer? Isso é proporcional? Não, beleza? Vamos lá na segunda, tá? Eu tenho ali, a pressão de vapor é inversamente proporcional à temperatura, ou seja, ela diminui. À medida que aumenta, a outra diminui. Tá correto? Também não, beleza? Na letra C, tá? O ponto de ebulição de X, beleza? É mais baixo do que o ponto de ebulição de Y e Z. Vamos verificar, ver se isso está correto. Repara só numa coisa, galera. Quando eu olho o X, né, a substância X, e eu coloco uma temperatura qualquer, né, eu vou tentar mudar de quadro aqui para a gente ficar mais familiarizado. Espera aí. Então, galera, coloquei nesse quadro aqui que vai ficar melhor para eu desenhar, tá bom? Então, supostamente, eu coloquei aqui esse quadro bonitinho e eu simplesmente vou colocar uma temperatura X. Eu vou especificar qualquer temperatura. Vou colocar aqui uma temperatura T. Vou botar aqui, ó, uma temperatura T. Beleza? Suposta. Nessa temperatura T, repara que se eu traçar essa temperatura, olha só. Beleza? Eu estou traçando essa temperatura até aqui, beleza? Eu sei que na pressão de vapor de X vai ser uma, tá? Que vai ser muito superior. A de Y vai ser um pouco menorzinha, tá? E a de Z vai ser menor ainda, tá? E a de Z, tá? Com isso, galera, a gente pode deduzir que, olha só, vou botar ela bem aqui, ó. Aqui
ia dizer supostamente aqui, tá? Então, após a gente analisar o gráfico, a gente pode perceber que, embora a pressão máxima de vapor aumente com a elevação da temperatura, essas grandezas não ocorrem de forma direta ou indireta proporcionalmente, beleza? Logo, A e B são completamente falsas, tá? Então, a letra A e a letra B são completamente falsas, tá? E quando a gente fala no decorrer, a gente fala o seguinte, que no gráfico, né, a gente acaba percebendo também que para a mesma temperatura, a gente pode colocar que a pressão de Z, né, é menor do que a pressão de Y, que é menor do que a pressão máxima de vapor, né, de X, beleza? Logo, o ponto de ebulição de Z, beleza? É maior do que o ponto de ebulição de Y, que é maior que o ponto de ebulição de X. Beleza, galera? Então, a gente pode deduzir isso. Com base nessas informações, conclui-se que a letra C é verdadeira e a D e a E elas seriam falsas, tá? Então, quem tem dúvida nessa questão, me envia a mensagem que a gente vai discutir um pouco mais, tá bom? 3. Apresente o maior ponto de ebulição ao nível do mar, a solvente de solução, tá? Que ele botou aí como exemplo. Então, no número 3, a gente vai ter que fazer o seguinte, numa solução de 1 litro, na verdade, né, 1 litro de cada solução, elas se encontram-se nessas quantidades, tá bom, galera? Então, na letra A, a gente verifica aqui que ele tem 0,1 mol por litro de sacarose, tá? Lembrando, galera, que a sacarose, ela tem ligações covalentes. Ligações covalentes, eu vou até brincar, todo composto, né, que é de ligações covalentes, é um composto molecular, tá? Eles só vão se molhar, beleza? Então, os compostos moleculares, as soluções moleculares, elas só se molham, beleza? Então, a sacarose, ela só vai se molhar, ela não vai se dissociar, ela não vai se separar, ela só vai se molhar, beleza? Então, beleza, eu tenho aí 1 mol de solução de sacarose. Na letra B, eu tenho 0,5 mol por litro de glicose, tá? Nesse caso, a glicose também tem ligações covalentes. Eu posso dizer que é uma solução molecular também e ela só vai se molhar, beleza? Então, apresenta maior ponto de ebulição no nível do mar, o solvente da solução. Os dois estão no mesmo padrão, tá? Quando eu falo na letra C, eu já tenho uma solução iônica, porque tem presença de cloreto de sódio. Aqui ela não se molha, aqui ela se separa, porque se eu jogar água nessas ligações que são aparentemente polares, elas vão se separar, beleza? Então, nesse caso, ele tem 1,5 mol por litro de cloreto de sódio. Lembrando, galera, que é 1 litro de uma solução. Para eu saber agora, eu vou ter que fazer essa continha, como eu já havia falado lá na matéria com vocês. Deixa eu tirar aqui. Eu tenho aqui, então, o NaCl. Se eu coloco em água, o que vai restar para mim? Na mais Cl-, correto? Lembra dessa fórmula? Então, a gente vai ter que balancear. Um sódio entra, um sódio sai. Um cloro entra, um cloro sai. Está balanceado perfeitamente. Então, a gente sabe que, beleza? O NaCl, ele tem concentração, como ele está dizendo aqui, de 1 mol por litro, tá? Então, eu quero saber, de fato, quanto tem aqui dentro, tá? Então, vamos verificar assim. Bom, eu só vou corrigir uma coisa aí nessa questão na letra C, galera, porque no livro de vocês ele colocou 1 mol por litro, tá? Mas de fato é 0,1, tá? É 0,1 mol, tá?
Então, quando eu tenho 0,1 mol, na verdade, isso aqui, quando eu adiciono em água, já não vai mais existir. Vai existir isso aqui agora. Então, quer dizer que 0,1 vezes 1 dividido por 1 vai dar 0,1 mol. Aqui também, já que é 1 por 1 mol também. Então, esses dois, galera, a soma desses dois vai dar 0,2 mol de íons, beleza? Disperso na solução, tá bom? Então, vai gerar essa parte aí pra gente. E quando chega na letra D, tá? Na letra D, ele fala que ele tem 1 mol de... Opa, cadê? Ele fala que ele tem 1,5 mol por litro de hidróxido de sódio. Vamos verificar aqui, então. Já que eu estou falando de uma substância que pode dissociar, eu tenho positivo e negativo, então, olha só, 1 mol, 1,5 mol de NaOH, tá? Lembrando, se eu coloco isso daqui em água, ele vai dissociar, então vai gerar Na mais OH menos, beleza? A gente faz o balanceamento, tá tudo direitinho, então a gente sabe que a concentração desse indivíduo é 1,5 mol, beleza? E agora, qual vai ser a concentração desse indivíduo? Novamente, 1,5 mol e aqui 1,5 mol, beleza? Lembrando que esse carinha aqui a gente não utiliza mais, porque utilizou a água e dissociou e ficou dessa forma. Então, 1,5 com 1,5 dá 3 mol, né, de íons, que estão dispersos na solução, tá? A mesma coisa vai acontecer com H2SO4, tá? Vamos lá. H2SO4, beleza? Eu vou adicionar em água, tá? E o que vai acontecer? Vai sobrar aqui hidrogênio mais SO4, beleza? Vai sobrar isso daqui. Show? E agora a gente vai ter que balancear, obviamente. Então, se eu tenho A metal aqui em cima, eu tenho um A metal e sai um A metal, beleza, né? Um enxofre, sai um enxofre. Depois eu vou no hidrogênio, aqui eu tenho 2 e aqui eu só tenho 1, então vou ter que botar 2, tá? E aqui, certinho agora. Como que eu faço? A concentração que a gente viu lá na questão é que esse ácido aqui, ele é 0,2 mol por litro, tá? Lembrando, adicionei isso em água, eu não vou mais utilizar. Porém, olha só, esse carinha aqui é de 1 para 2, então eu vou ter que multiplicar esse número aqui por 2. Então, aqui vai dar 0,4 mol, beleza? Mas aqui eu só tenho 1, beleza? Se só tenho 1, eu vou repetir, 0,2 mol, beleza? Somando isso daqui, vai dar 0,6 mol, tá? Segunda questão diz o seguinte: quem teria o maior ponto de ebulição ao nível do mar, tá? Então, seria aquele que tiver maior concentração, maior quantidade de partículas dissolvidas na solução. Quem tem maior quantidade de partículas dissolvidas na solução? Aquele que a gente fez aqui no canto, ó. Então, seria do NaOH. Então, seria 3 mol de íons dissolvido. Então, esse seria o de maior ponto de ebulição. Por quê? Tem maior quantidade de moléculas dissolvidas, tá? Número 4. A tabela seguinte mostra a pressão máxima de vapor de A, B, C e D, a mesma temperatura. Qual das substâncias é mais volátil? Então, a gente pode ver aí que a substância mais volátil é aquela que possui maior pressão de vapor. Quem tem maior pressão de vapor aqui? Seria a substância D. Repara, maior pressão de vapor. Qual dela é menos volátil? Se a mais volátil é de maior pressão de vapor, a menos volátil é aquela que tem menor. Então, possivelmente, a letra B, tá bom? Qual apresenta a maior
ponto de ebulição. Quanto menos volátil, maior é o ponto de ebulição e menor é a pressão de vapor. Lembrando que isso eu falei lá no vídeo, no início do vídeo para vocês, tá bom? Então aí seria, no caso, a substância B, tá bom? Letra D. Qual apresenta menor ponto de ebulição? No caso desse seria, então, a maior pressão de vapor, que seria a letra D. Tá bom? E letra E, quanto aos pontos de ebulição, as substâncias podem ser ordenadas das seguintes formas, tá? Então, a gente pode ordenar que D, vamos botar aqui, escrito aqui, botar aqui. Então, segundo essa letra E, a gente vai botar assim, ó. Então, quer dizer que D é menor que A, que é menor do que C e que é menor do que B. Beleza? Então, essa seria a resposta da letra E, tá bom? Número 5. Que massa de ureia, né, que é esse composto aqui, deve ser dissolvida em 200 gramas de água para que a temperatura de ebulição da solução seja igual a 100,26 graus Celsius. Então, a constante ebulioscópica, ele botou ali o KE, que é igual a 0,52 graus Celsius, quilogramas por mol, e a massa ele colocou ali também. Lembrando, para eu fazer essa conta, eu falei lá nas equações no final do vídeo. Então, vamos limpar aqui a tela e a gente monta essa equação. Então, ela ficaria dessa forma. Então, eu tenho a T, né, que é a temperatura final, menos a temperatura inicial, igual a constante de ebulição, 1000 vezes a massa de um, tá? A massa molar, né, vezes a massa do outro. Então, vamos dar nomes aos bois. Segundo lá o texto, eu tenho a temperatura final, que seria 100,26 graus Celsius. Tem a temperatura inicial? Tenho, que ele falou que é 100 graus Celsius. Beleza? Eu tenho a constante de ebulição? Também tenho, que é 0,52, tá? Tenho também a massa molar, beleza? Que seria 60 gramas por mol, beleza? Temos então a massa do solvente, né, que é a M2, que é 200 gramas, e não tem a massa do soluto, beleza? Vou botar X aqui. Vou só substituir a galera toda, tá? Então, 100,26 menos 100 é igual a 0,52. Vamos lá, 1000 vezes M1. E aqui eu tenho 60 vezes 200, correto? Vezes 200. Resolvendo toda essa questão, a gente tem aí o valor de M1 igual a 12 dividido por 2, onde M1 é igual a 6 gramas de ureia. Beleza? Então, essa daqui seria a quantidade que a gente utilizaria de ureia para que a temperatura final dele seja esta daqui que a gente está vendo. Beleza? Lembrando, galera, que eu pulei aqui toda essa equação que todo mundo já sabe e vai responder tudo bonitinho, tá bom? Então, a resposta final seria essa. Galera, espero que vocês tenham curtido. Qualquer dúvida, vocês podem me enviar pelo WhatsApp, que eu vou estar sempre disponível, tá bom? E um beijo e até a próxima. Tchau, tchau.